Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens, que também é o nome do canal da doutora Maura, Observatório das Origens. Você já sabe, a gente sempre comenta aqui alguma coisa aí do mundo da ciência, algum artigo científico, alguma notícia que chamou a atenção. Por sinal, quero convidar você, se não assistiu ainda, a assistir a um vídeo que eu postei hoje cedinho, hoje, terça-feira, que é o dia que a gente também sempre posta, né? Terça-feira à noite posta o vídeo do Observatório das Origens, mas hoje cedinho eu postei um vídeo em que um doutor em astrofísica, ele comenta, mestre em astrofísica, comenta a respeito dessa última atividade solar intensa aí que gerou auroras boreais, auroras austrais, o que são as explosões solares, a tempestade solar. Nesse vídeo ele explica aí bem legal esse assunto. E hoje tenho de volta aqui a doutora Maura para a gente conversar. Na verdade, ela vai expor temas que ela selecionou para comentar sempre com esse viés, com essa ótica criacionista. E você já sabe também, mas não custa reforçar, na sexta-feira a Maura faz o podcast no canal dela. Aliás, se você não se inscreveu ainda, é melhor fazer isso agora, viu? Dá uma pausa aí, vai lá, rapidinho, se inscreve no canal dela, Observatório das Origens, tem muito conteúdo bom ali, viu? E na sexta-feira ela sempre faz um podcast, então ela comenta esses assuntos aqui de forma mais detalhada e outros assuntos mais que ela seleciona aí ao longo da semana nas suas pesquisas, nas suas andanças pelos sites científicos. Tudo bem, Maura? Tudo bem, Michelson, depois de 2 semanas intensas de mudança, e a gente mesmo tá pintando os apartamentos, né, que a gente saiu, que a gente veio, para economizar, então é um período na escola, outro disponível no apartamento, dando uma de pintora, mas agora as coisas começaram a se acalmar e a gente está se organizando e deu tempo de separar esse momento especial para a gente voltar a falar sobre esse tema tão legal, né? Que bom, e é bom as pessoas saberem, né, que a gente sempre faz isso assim de forma voluntária, a gente grava esses vídeos no horário do almoço, é uma correria, né, Maura? A Maura é professora lá em Blumenau, eu aproveito também esse horário de almoço aqui, que está tudo mais tranquilo, o telefone não toca, e a gente então dedica aí uns minutos para comentar essas notícias, né? A doutora Maura é bióloga, também tem um mestrado e doutorado, o doutorado dela é em ciências pela USP, e tem feito um trabalho muito legal aí de divulgação do criacionismo, em linguagem acessível, né, nada assim excessivamente técnico, e eu fico muito feliz de ver essa nova geração, e ela se inclui nessa nova geração de criacionistas que tem levado avante essa bandeira, né? Mas sem mais delongas, né, Maura, vamos àquilo que você selecionou para comentar. Qual é a primeira notícia aí para gente? Vamos lá, eu separei 2 notícias super interessantes, e a primeira é uma mini entrevista de um professor da Universidade de Münster, eu acho que é assim que fala, na Alemanha, e eu achei interessante a linha de pesquisa dele, porque mostra que a teoria da evolução não é apenas uma teoria. Eu sempre falo isso, a teoria da evolução, ela é uma cosmovisão e ela vai influenciar questões que nós não temos ideia, né? E esse professor, especificamente aqui, ele é, como eu disse, ele é professor da Universidade de Münster, né? E ele trabalha na área da informática. O que ele faz? Ele constrói algoritmos para resolver problemas. Só que a grande novidade aqui é que ele, com os pesquisadores ali, eles constroem algoritmos que vão funcionar de acordo com padrões da teoria da evolução. Vão usar aqueles mesmos conceitos que a gente já conhece, da seleção natural, das mudanças aleatórias que serão selecionadas pela seleção natural, e tudo isso acontece para encontrar soluções para problemas. Há um tempo atrás a gente falou sobre como a nossa célula procura padrões para resolver situações, para resolver problemas. E aqui a gente está vendo esse professor pegando a teoria da evolução. Veja que a teoria da evolução também tem um arcabouço filosófico, né? Não é só ciência de fato, como todo mundo fica falando e soltando aí aos 4 ventos, né? E ele usa, então, esse arcabouço filosófico
para colocar em prática nos seus algoritmos. Então, eu separei algumas coisinhas aqui que ele falou. Lembre-se que sempre o link vai estar disponível na descrição, né? Eu sempre mando para o Michelson e ele vai colocar na descrição aí. E tem o seguinte, ele fala que a evolução é um sistema fascinante, é um sistema aberto, então trabalha com conceitos, trabalha com designs, com processos, numa área chamada de biônica, né? Então aqui eu senti que tem uma coisa meio que a gente vai aprender com a natureza. Da mesma forma que a natureza, mesmos processos usados da natureza, nós vamos usar para resolver problemas reais que nós temos aqui. Só que esses problemas na natureza, eles são enxergados de acordo com o viés evolucionista, de que todas essas soluções, toda essa complexidade, né, e esses processos que acontecem na natureza, acontecem simplesmente por acaso, né, que eles não foram pensados, projetados, planejados para acontecer dessa forma, tendo uma certa flexibilidade, mas seu cerne, né, foi projetado. E aí o que ele fala aqui? Ele fala que um exemplo bem conhecido aqui é, por exemplo, tecnologia biônica para construir tintas que são resistentes à sujeira, que utilizam o efeito Lotus. Daí eu fui procurar o que é esse efeito Lotus, né? E o efeito Lotus é o que acontece com líquidos que têm uma capacidade hidrofóbica muito grande, então eles não vão se misturar com a água. Isso pode, por exemplo, ajudar naquelas tintas antimofo, né? Como que a tinta antimofo funciona? Funciona desse jeito, é hidrofóbico, a água não consegue penetrar, ela não consegue ficar ali, e aí o fungo não tem umidade para poder crescer, né? Aí ele continua falando aqui que esse método que ele usa é orientado por ideias da teoria da evolução. Ele diz aqui que os algoritmos evolutivos também pertencem à categoria de conceitos inspirados na natureza, exceto que, nesses casos, a natureza serve de modelo. Então, novamente, foi o que eu falei. A natureza serve de modelo, e aí eu uso os algoritmos evolutivos construídos com base na teoria da evolução, de que mudanças aleatórias podem se adequar ou não para resolver um determinado problema. Ele fala claramente, ele nem esconde, que é um processo completamente baseado na teoria de Darwin, né? E ele dá exemplos aqui de como esse processo é usado. Por exemplo, na ciência e na indústria utilizamos essa observação e aprendemos com o modelo da natureza. Eles usam esses algoritmos evolutivos, que são aplicações computacionais que imitam processos evolutivos. E o que ele quer dizer com isso? Isso significa que a longo prazo, a adaptação às influências externas leva ao surgimento de novas espécies bem adaptadas. Ele falando aqui da teoria da evolução. E ele disse que isso pode ser usado, por exemplo, para otimizar rotas de transporte para a empresa de logística ou elaborar um plano de utilização de máquinas numa grande fábrica, né? E aí, ele deu um outro exemplo também que eu achei interessante, de que um projeto para construir um jato, né, foi submetido a esses algoritmos, e aí esse algoritmo usou todos esses processos que eu descrevi e rearranjou o projeto de uma forma mais eficiente. Agora, a grande questão aqui é o seguinte, para resolver todas essas questões que ele está falando aqui, uma pessoa precisou construir esses algoritmos. Então, uma pessoa precisou colocar em prática todos esses processos, organizar esses processos, dar os comandos, dizer o que o algoritmo iria fazer, da mesma forma que a natureza. Então, se uma pessoa precisou construir algo com base no que já está construído na natureza, me parece meio incoerente, ou parece que não faz sentido achar que o que está na natureza é só feita por processos naturais, e aquilo que eu uso com base na natureza para resolver problemas de fato aqui, enfim, não teria sido fruto de uma mente inteligente, sabe? Então, eu escolhi esse tema aqui para a gente falar justamente por esses dois motivos. Primeiro, a gente vê quão profundo vai a aplicação da teoria da evolução.
né, que todo o arcabouço filosófico que é aplicado em outras áreas. E segundo, que por mais que esses conceitos evolutivos, aparentemente aí, frutos de processos naturais, eles existam na natureza, eles acabam sendo usados para fazer coisas que usam inteligência humana. Então, como que um é natural, o outro é inteligência? Então, é uma coisa meio, sabe, é uma forçação de barra e é uma coisa que, não sei, é difícil fazer sentido pensando e analisando dessa forma, sabe? Certo. Eu quero aproveitar, Maura, aproveitando aí o embalo do seu comentário, para expor aqui para os nossos amigos um post já meio antigo do blog criacionismo.com.br. Aliás, quero convidar os amigos, né, a visitarem de quando em quando esse blog. É um repositório de artigos, de conteúdos, quase 20 anos de conteúdos publicados. Tem o buscador aqui em cima, né, pesquisar, você pode pesquisar por palavras-chave, por frases, e aqui tem um post que originalmente foi publicado na revista Origem em Revista, que trata das definições e conceitos, né, de criacionismo, de ciência, de evolucionismo. Então aqui tem, o que é ciência, o que é evolucionismo, o que é criacionismo, e aí as subdivisões, né, criacionismo religioso, criacionismo bíblico, e aqui eu creio que é um post bem interessante para as pessoas já entenderem assim, as definições e perceberem que nem sempre aquilo que posa de científico necessariamente o é, né? Muitas vezes é questão mais filosófica mesmo, e de cosmovisão, como a Maura expôs, né? Uma cosmovisão, ela acaba influenciando as conclusões e as pessoas às vezes entendem que aquilo é uma conclusão com base em dados, em fatos, em observação, enfim, quando na verdade ela deriva de uma opinião, de uma posição filosófica assumida a priori, né? Então fica aí o convite para você dar uma olhadinha naquele material ali. A gente vai deixar depois aqui na descrição do vídeo também, tanto os links para as matérias que a doutora Maura está comentando, quanto também vou deixar esse aqui do blog Criacionismo, tá bom? E, Maura, qual é o segundo assunto aí da sua lista? Bom, o segundo assunto é também algo interessante, que saiu dia 12, de um livro novo do Marcelo Gleiser, né? Talvez aí quem esteja nos assistindo não conheça Marcelo Gleiser, mas ele é um físico, filósofo, é professor, pesquisador na Universidade de Dartmouth, lá nos Estados Unidos, e ele é muito famoso aqui no Brasil por ser divulgador de ciência. E ele lançou, e o Marcelo Gleiser... Só um detalhe, eu acompanho o Gleiser já faz, pelo menos uns 25 anos, desde que ele lançou aquele livro A Dança do Universo, que eu considero muito bom, para ter uma noção geral assim da história da ciência, de astronomia, enfim. E por ser um doutor e professor brasileiro, né, ele realmente construiu uma carreira assim bastante sólida e chama atenção por aqui, né, aqueles que acompanham. Então é interessante ver que ele lançou um novo livro aí, pode comentar. Sim, e o interessante é que o Gleiser, ele não é ateu, e ele nem é cristão, ele se identifica como agnóstico. E eu acho interessante a postura dele, porque ele não é daqueles agnósticos que agem como ateu, do tipo assim, não sei exatamente se Deus existe ou não, só que na ciência não pode existir a possibilidade para o sobrenatural. Tipo, ele é mente aberta, sabe? E ele, de verdade, ele considera que pode haver talvez uma possibilidade que a gente não consiga aferir com métodos científicos, né? E nesse livro aqui, ele já tinha comentado a respeito disso, inclusive tem uma frase dele que está numa palestra minha, mas esse aqui eu achei interessante porque ele vem trazer alguns temas atuais, especialmente em relação com o mundo que a gente vive hoje, com a cultura que a gente vive hoje, e ele vem chamando a atenção das pessoas, especialmente dos cientistas, porque talvez seja necessário mudar um pouco a forma como se faz ciência hoje para considerar algumas outras questões, né? Então, ele parte ali, essa entrevista aqui, ela é bem extensa, é uma entrevista que está lá no site da Galileu, de repente vocês podem ler melhor, mais detalhes. Eu peguei aqui, eu fiz um apanhado de algumas citações dele para comentar aqui.
Ele começa falando do Copérnico. Para você que não conhece o Copérnico, ele foi um astrônomo aí de alguns séculos atrás que propôs que a Terra era o centro do universo, né? E ele começa com essa história porque ele diz que a gente precisa se desligar um pouco dessa história de que nós somos o centro de tudo, né? E de que basicamente a ideia dele é a gente precisa parar de pensar que a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas sozinhos, né? Então, ele fala o seguinte aqui, ó, quer ver? Ele comenta o seguinte, que sem perder o rigor científico, mas equilibrando com aspectos espirituais, já, né, o Glaser sugere que, ao enxergar a Terra como apenas mais um planeta, ela deixa de ser um mundo especial. Isso me chamou a atenção, porque nós que cremos aí, temos a cosmovisão cristã, a gente enxerga o nosso planeta como sendo especial. A gente enxerga o nosso planeta como sendo um lugar onde aconteceu uma criação especial. E especialmente nós como seres humanos. Nós não fomos criados como os outros animais. Nós fomos resultado de uma criação especial. Nós somos a coroa da criação. Então, quando eu vejo essa coisa aqui do Marcelo Glaser, obviamente eu não estou dizendo que ele é cristão por causa disso, mas ele reconhece que diante de todas as coisas a gente precisa ter essa ideia de que nós somos especiais. E é algo que a teoria da evolução diz o seguinte: não, você não é especial. Você é só mais um dos animais. Você está aqui apenas por causa de processos aleatórios, processos naturais e processo de tentativa e erro. Então aconteceram mutações, as que foram importantes para adaptação foram preservadas, não sendo necessariamente boas ou ruins, mas foram importantes para adaptação, foram preservadas e aí você está aqui. E ele vem falar assim, não, ó, nós precisamos enxergar a Terra como um planeta especial. Ele diz o seguinte, a narrativa atual de que a Terra é um planeta típico deve ser abandonada em nome de outra que celebra a raridade do nosso planeta e a exuberância da vida que abriga, né? Ele propõe um conceito chamado de biocentrismo, em que nós devemos considerar a vida como o mais importante. Então, para colocá-lo em prática, a gente precisa repensar a nossa relação com a natureza, uns com os outros, mas também a forma como nós fazemos e usamos a ciência, ou seja, a gente precisa pensar a nossa relação com a natureza no sentido de preservar. Aqui a gente também precisa ter um certo cuidado para não colocar essa relação na natureza como uma coisa mais importante e colocar ela como sendo a prioridade, né? Lembrando que Deus nos deu a possibilidade de explorar a natureza, mas com responsabilidade, de uma forma sustentável. E é isso que a gente deve pensar e se lembrar quando a gente vê algo desse tipo aqui. Ele diz que esse é um chamado para celebração à vida, e se a gente olha para a retórica das pessoas que hoje dizem, ó, se a gente não fizer tal coisa, vai ser o fim de tudo. Se a gente não agir, vai chegar num ponto, num turning point, né? Numa situação que a gente não vai ter mais um retorno, que não vai ter mais volta, e vai ser o fim de tudo. E aí ele diz que a gente precisa sair dessa retórica. Outra coisa que ele diz aqui é que, desculpa, a Siri tá querendo conversar aqui comigo, mas ele fala que, eu acho interessante isso, porque a gente sempre fala aqui de cosmovisão influenciando o cientista e a forma como se faz ciência. Só que as informações, elas são passadas para nós como se o cientista fosse um super-herói e como se ele fosse livre de qualquer tipo de influência ao redor dele. Sim, o cientista, ele faz um trabalho nobre. O conhecimento produzido pelo cientista, usando o método científico, é sensacional e é por isso que nós estamos aqui hoje. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser inocente a ponto de achar que o cientista não é influenciável. E ele fala isso aqui. Ele fala que o cientista, ele é influenciado por poder, ele é influenciado por interesses econômicos, ele é influenciado por interesses políticos. Então, qual a linha de pesquisa que vai dar mais financiamento para o meu laboratório? Então hoje, qualquer
artigo que tem mudanças climáticas, climate change, no assunto, vai publicar. Então, eu preciso conseguir financiamento para trabalhar com isso. Então, ele fala muito sobre isso aqui. Ele fala também sobre a questão da conquista de Marte. Ele não acredita nessa possibilidade, porque ele acha que isso vai ser algo muito elitista, né? Então, beleza, a gente vai conseguir ir para Marte, mas tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantas pessoas vão conseguir ir para lá? O que vai acontecer com as pessoas que ficarem aqui? Então, ele fala que esse biocentrismo parte do princípio de que o planeta que permite que a vida que exista nele é sagrado. Só que o sagrado que ele usa aqui não é o sentido sagrado com Deus, mas sagrado de uma forma especial. Ele fala que o problema, ele não é só científico, ele é emocional, espiritual, etc. Então, eu achei interessante trazer isso aqui para nós, porque da forma dele, a gente sabe que é meio distorcido de acordo com os princípios da nossa cosmovisão cristã e criacionista que a gente tem, né? Algumas coisas são meio distorcidas, a relação com a natureza, aquela coisa toda, mas mostra que ciência não é suficiente, que a gente precisa ter uma visão mais ampla das coisas que acontecem, e nós, como cristãos, a gente sabe que tudo isso tem um propósito, tudo isso está acontecendo por um motivo, e que nós estamos diante do painel, do background aí do grande conflito, né, Michelson? Então, seria inocente demais achar que nós, como seres humanos, poderíamos resolver todos os problemas do mundo, né? A gente sabe que os problemas não são só físicos, né? E naturais, então tem muita coisa por trás aí. Verdade. Deixa eu aproveitar para compartilhar mais uma vez aqui alguns conteúdos, para os amigos depois aí buscarem, né, e lerem isso aí. Por exemplo, aqui nessa matéria, nesse texto que foi escrito em 2014 pelo Dr. Marcos Eberlin, Banquetes e Migalhas, aqui ele apresenta alguns requisitos para que um planeta seja habitável, já que o Glaser fala da Terra também ali, né, como algo singular. Óbvio que nem Maura, nem eu cremos que só a Terra seria o único planeta habitável, né, mas, enfim, aqui ele mostra que um planeta como a Terra exige uma série de requisitos finamente ajustados, né, design inteligente mesmo, né, para que possa ser habitado. E aí, você pode também buscar aqui no Banquete, melhor dizendo, né, no buscador aqui do blog, usando a palavra Glaser, você vai encontrar um monte de postagens aqui, olha só. Marcelo Glaser, cientistas também são dogmáticos. Tem uma aqui que eu acho bem interessante, quer ver, mais aqui para baixo. Tem bastante coisa, eu acompanho o Glaser faz anos já. Esse post aqui, ó, a teoria da evolução de Darwin é apenas uma narrativa. Olha que interessante, ele é um cientista, eu creio assim, diferenciado, né? Como disse a Maura, não é cristão, tampouco é ateu, né? E ele se permite, pelo menos se permitiu em alguns momentos, fazer uma análise assim mais crítica do evolucionismo. Então, você pode ir lá no blog criacionismo.com.br, digita ali Glaser no buscador, e como eu disse, você vai encontrar ali dezenas de posts a respeito desse cientista brasileiro, tá bem? Deixa eu aproveitar aqui, Maura, para dar uma informação aqui para os nossos amigos. Como eu disse há pouco, a gente faz isso aqui de forma voluntária, né? E, inclusive, quando a gente estuda, quando a gente vai atrás, é tempo que a gente gasta, né? Despende energia para produzir esses conteúdos. E a doutora Maura, ela sempre foi uma autodidata, né? Antes mesmo de ter suas titulações, enfim, lê bastante, viaja, participa de eventos como palestrante, além de ser colaboradora dos sites adventistas.org, que é o portal oficial da Igreja Adventista América do Sul, e também é uma das colaboradoras do blog criacionismo.com.br. Ela atualmente desempenha um ministério nas redes sociais, com o canal Observatório das Origens, como eu já comentei aqui, já peço de novo que você se inscreva lá. É um trabalho voluntário que ela faz com muito amor, com muita responsabilidade, né? Tem trabalhado também na produção de e-books, em um projeto do Geoscience Research Institute, da divisão sul-americana, um material que vai ser disponibilizado aí, de biologia, né, com a perspectiva criacionista, gratuitamente na internet. Um trabalho que ela está fazendo e vai ser disponibilizado de forma gratuita para quem tiver interesse aí. Dedicou 2 anos da vida dela trabalhando no Museu das Origens, lá no Museu Criacionista, lá em Galápagos, né, no arquipélago de Galápagos. Foi a primeira, na verdade, a primeira
diretora, digamos assim, né, responsável pelo museu ali, recém-inaugurado então. Ela é formada em biologia, como eu já disse, tem um doutorado em ciências pela USP, e apesar de já ter um título, né, acadêmico aí respeitado, ela está buscando ter mais conhecimento na área também de teologia, né, fé e ciência, para poder, assim como Galileu, assim como Isaac Newton e os pioneiros da ciência, né, integrar bem essas áreas, a ciência e a religião, a ciência e a teologia. Então a Maura, com essa vontade de aprender e depois compartilhar o que aprendeu, ela aproveitou uma oportunidade de cursar um novo mestrado, Fé e Ciência, lá na Faculdade de Teologia de Sagunto, né, na Espanha, na Universidade de Sagunto, na Espanha. E, naturalmente, que esse tipo de estudos envolve custos, né? Ela está tendo apoio da Associação Norte Catarinense, a ANC, que está ajudando a custear algumas despesas, mas terá também outras despesas, e aqui a gente faz, então, um pedido, caso você queira colaborar com essa formação adicional da Maura, sabendo que isso vai ser muito bem empregado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse texto aqui, né, com outras informações. Tem uma conta do Nubank aqui, tem o Vaquinha, né, abriu ali uma campanha na Vaquinha, site Vaquinha, e você pode colaborar. Então, se você sentir esse desejo aí de querer apoiar um ministério sólido, relevante, na área do criacionismo, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações para que você possa, então, colaborar com esse ministério, tá bem? Maura, alguma coisa mais que você queria dizer? Não, é isso mesmo. Eu pensei em fazer isso, né? Claro, é um investimento nessas coisas que a gente já faz, né? É uma forma de me aprimorar, poder estudar e aplicar melhor. Só que ir para a Europa em julho, no verão, é bem caro. Então, eu consegui um valor conversando com pessoas para pagar o curso, né? Como você falou, a Associação Norte Catarinense está me ajudando bastante, fico muito feliz com isso, agradecida. Com pessoas, amigos, empresários da família que me ajudaram a pagar o restante e pagar a hospedagem, só que eu precisei comprar passagem que saiu bem caro. E esse valor que está na Vaquinha é o valor da passagem, né? Então, se você aí gosta, acompanha a gente, gostaria de investir, dar como uma oferta, né? Você pode ajudar no Vaquinha, com um cartão, de repente, ou quiser fazer um Pix aí na minha conta do Nubank. É bom também, melhor, porque daí não tem a taxa do site da Vaquinha, né? E assim, no ano que vem eu vou para lá de novo, então eu acho que o resultado disso vai ser produzindo mais conteúdos, né, com mais profundidade e tal, aqui no seu canal, no meu canal, e palestras, né, porque a gente sempre vai em igrejas, universidades, participando de congressos e tal, então isso é bem importante para servir melhor a Deus, né, a gente precisa dar o nosso melhor e colocar à disposição nossas habilidades, então é isso que eu me comprometi. É isso aí, com certeza será um recurso muito bem investido, né? Maura, Deus continue te abençoando, te usando e produzindo bastante conteúdo aí para alicerçar a fé, as convicções, especialmente dos jovens, né, universitários, que precisam de conteúdos bons para navegar nesse oceano de ideias, de ideologias e de conceitos. E a você que nos acompanhou até aqui, um abraço, Deus continue te abençoando, você, sua família e seus estudos, né, seu preparo para ser um defensor da verdade, tanto bíblica quanto científica, neste mundo tão carente dela. Um abraço.